Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Vamos hoje falar aqui um bocadinho da parte histórica, principalmente falar aqui de uma personalidade que influenciou muito do que nós fazemos hoje e muito do que nós estudamos hoje. Estou a falar de um dos maiores inventores, para muita gente, um dos maiores inventores e empreendedores e propulsores da economia americana ou da indústria americana. E claro, não poderia deixar de falar do Henry Ford. Como já disse em alguns vídeos anteriores, Henry Ford foi um inventor, teve uma grande influência na melhoria contínua, inclusive desenvolveu muitas das ferramentas que nós utilizamos hoje, sendo elas, por exemplo, a produção em massa, mas falaremos disso mais daqui a um bocado. O que eu hoje queria era mesmo falar um bocadinho da parte da história, do seu percurso de vida e um bocadinho das suas ideias e dos seus ideais. Começando, Henry Ford foi então, nasceu nos Estados Unidos e ele nasceu no século XIX e faleceu no século XX, tendo nascido em julho de 1863 e falecido com 83 anos em abril de 1947. Nasceu numa família americana que se dedicava a cultivo e criação de animais, ou seja, nasceu numa quinta, mas desde novo que toda a gente que frequentava as mesmas zonas que ele, os mesmos locais que ele, se apercebeu que realmente havia ali uma admiração impressionante pela inovação e sempre um espírito daquele de querer atingir, de querer inovar, de querer inventar algo novo. Aos 16 anos ele abandona a quinta da família, dirige para a recente criada cidade de Detroit, onde trabalhou numa empresa de Thomas Edison. Começou como aprendiz de máquinas, entretanto conseguiu chegar até ao posto de gestão intermédia da empresa de Thomas Edison. Durante esse período juntou algum dinheiro que utilizou-a para financiar as suas experiências e o desenvolvimento do seu primeiro protótipo de um motor a gasolina. Por volta dos 30 anos, Ford decide apostar numa empresa, na criação de uma empresa, consegue financiamento junto de alguns investidores e lança ao seu motor, a invenção que ele estava a desenvolver. Contudo, não teve muito sucesso e foi considerado um fracasso e ele ficou com a sua empresa, teve que a fechar. Foi nesta altura que se notou então o seu espírito empreendedor se revelou com maior força, porque não desistiu, continuou, fez as melhorias que tinha a fazer e voltou a tentar novamente empreender e abrir uma empresa com as suas invenções, que novamente voltou a falhar, e isto mais do que uma vez aconteceu e ele nunca desistiu. Estamos a falar agora de início do século XX, começou a aparecer muita concorrência, começou a aparecer outros inventores a querer desenvolver veículos motorizados ou motores, e ele não quis deixar-se ficar para trás, e o que ele decidiu foi: ok, tenho que dar um salto, na sua motorabilidade, e decidiu participar numa corrida com o seu motor. Não só ganhou, mas também bateu o recorde de velocidade terrestre. Foi um feito que realmente apareceu nos vários jornais e que lhe deu alguma notabilidade, deu-lhe alguma fama. Cresceu a popularidade do invento que ele tinha desenvolvido, dos seus motores, e apareceu uma ordem, as suas ordens de encomendas começaram a aumentar, o que levou a que ele tivesse que desenvolver as suas fábricas. Só em jeito de rodapé, o Ford, antes, a sua primeira instalação fabril era uma oficina degradada num edifício que pior estava, só para ter uma ideia de como é que estavam as suas finanças. O que é certo é que aumentou a procura depois dessa corrida, e ele teve que desenvolver e teve que criar uma instalação fabris de raiz e desenvolver tudo aquilo que fez em seguida. Toda a gente sabe, ou pelo menos é conhecido, alguns dos eventos. Ficou conhecido pelos seus carros, principalmente pelo modelo Ford T, Ford S, Ford A, entre outros,
e também ficou conhecido pela produção em massa. Foi ele que desenvolveu, digamos, a primeira massificação da produção, tornando o processo mais produtivo e tornando também o tempo de espera ou o tempo de produção de um automóvel muito mais reduzido que aquilo que era normal. Aquilo que pouca gente sabe é que não se ficou só por aí. Houve outras ferramentas em que ele utilizou. Há até uma célebre frase que toda a gente gosta de mencionar do Henry Ford, que é a questão de... Ele dizia que com ele os clientes podiam escolher a cor que quisessem. Tinha uma paleta enorme, desde que os clientes escolhessem os carros pretos. Porque na realidade todos os seus automóveis eram pretos e havia razões, porque fazer a mudança de setup da cor ia demorar muito tempo, então ele não queria evitar isso ao máximo e não tinha ainda as ferramentas na altura necessárias para conseguir evitar essas trocas, por isso todos os carros deles eram preto e acabou. O cliente escolhia a cor desde que fosse preto. No entanto, há mais coisas por trás. Ele desenvolveu não só a parte da produção em massa, mas também tínhamos ferramentas como normalização nas suas fábricas, aplicadas em todas nas suas instalações fabris. Muito dessa normalização veio dos trabalhos desenvolvidos por Gilbert, por Taylor, mas uma coisa mais interessante e que pouca gente sabe é que ele desenvolveu um conceito que se chamava Can-Do. Can-Do é um acrónimo de 5 palavras, C de Cleaning Up, temos o Arrestness, temos o Neatness, temos o Discipline e o Ongoing Improvement. Para quem está familiarizado com os 5S, se calhar alguns deles são-lhe familiares ou pode fazer conexão entre os dois conceitos e na realidade existe uma conexão entre os dois. A meios do século XX tivemos uma comitiva japonesa que rumou em diversas viagens para os Estados Unidos para tentar aprender, sendo que um dos pontos de estudo deles era mesmo as empresas da Ford, a indústria da Ford. O que é que temos aqui? O Can-Do é muito mais do que os 5S, não é simplesmente a parte da organização e da limpeza e da arrumação do local, como diz o Ongoing Improvement. O Ongoing Improvement era um conceito que já a Ford utilizava, que era não ficar satisfeito com aquilo que tinha, e ele gostava de tentar sempre ir um bocadinho mais longe, tentar melhorar todos os dias, ser melhor hoje do que fui ontem. O que introduz isto de uma forma muito simples, que é o Can-Do é igual aos 5S mais o Kaizen, ou seja, é não só o conceito dos 5S, tudo que está por trás, mas também a parte do Kaizen. Só uma pequena curiosidade, os 5S inicialmente não eram 5S, eu já tinha referido isto no primeiro vídeo, porque os 5S quando foram levados para o Japão e foram desenvolvidos pela Taishi Ono, inicialmente eram 2, rapidamente passaram a 4 e só posteriormente é que passaram a 5S, porque não foi desde o início os 5S. O que é que vos posso dizer aqui mais de Henry Ford? Vamos falar de um bocadinho se calhar dos seus ideais, dos seus objetivos de vida. Um dos principais objetivos, ou um dos ideais, aquilo que ele levou se calhar a desenvolver muitos dos conceitos que ele tinha, foi a parte de ele queria que toda a gente no mundo conseguisse ter acesso a todos os bens essenciais a um preço acessível. Ou seja, ele até tinha uma máxima dentro da empresa que é: quem trabalha para ele deveria ter a oportunidade de comprar os produtos que são produzidos. Ele diria, ok, as pessoas estão satisfeitas porque recebem um bom ordenado, mas eu também vou ficar a ganhar porque eles estão a investir parte do seu ordenado em produtos que são meus, que eu vou ser eu a vendê-los e que vou ter o lucro sobre isso. Isso foi uma das principais razões para ele ter feito a produção em massa, que era tentar, numa economia de escala, reduzir drasticamente os custos para o produtor e, como tal, isso iria reduzir os custos para quem comprava. Uma das suas ambições era, após a massificação da produção dos automóveis, passar para setores como a indústria, da saúde ou da comida e outros bens dessa mesma natureza. O que é que ele fez? Ele, durante o seu período de vida, escreveu 2 livros. Um deles, o My Life and Work, em que ele fala um pouco da sua vida e do seu trabalho, e temos um segundo livro, foi Today and Tomorrow, em que ele descreve muito
das ferramentas e dos conceitos e como é que os introduziu nas suas indústrias fabris e ao longo da sua vida. Eu tenho aqui algumas passagens do A Today and Tomorrow que eu gosto sempre de falar. Deixo aqui a ressalva que isto é uma tradução livre, foi eu a traduzir do original em inglês. Pronto, o que é certo é que poderão encontrar as mesmas citações escritas de maneira diferente, mas a ideia está lá. Então o que é que ele dizia, e passo a citar: o nosso primeiro trabalho é limpar. Isso será sempre a principal coisa a fazer, de modo a sabermos onde nos encontramos. Não podemos permitir ter sujidade à nossa volta, é demasiado caro. Tudo deve ser pintado e mantido, pintado numa cor clara, para que a mais ínfima sujidade seja visível. Nós não pintamos para esconder a sujidade. Pintamos de branco e cinzento claro, de modo a que a limpeza seja a regra e não a exceção. Estas frases que ele disse, ou estas citações que ele colocou no seu livro Today and Tomorrow, deixam bem claro e patente que realmente ele tinha uma certa preocupação com a arrumação e com a organização e de manter as coisas organizadas. E eu gosto de ressalvar sempre esta parte, que é: nós pintamos não para esconder a sujidade, nós pintamos porque queremos que a limpeza seja a regra e não a exceção. Isto é uma boa máxima. Nós devemos garantir sempre que temos esta máxima bem implementada em todos os colaboradores da nossa empresa, porque infelizmente, e isso ainda acontece muito, temos ainda a mentalidade de que quando vem cá o polícia temos que arrumar, porque até lá mais vale produzir do que realmente arrumar. Mas o Ford já tinha uma visão de que sabia que ter as coisas organizadas, ter as coisas limpas, sem ser necessário fazê-lo só quando havia, digamos, uma auditoria ou o polícia a passar, e aumentar a sua produtividade. E ele já tinha esta ideia 50 anos, ou quase meio século antes dos japoneses terem desenvolvido muitos destes conceitos à volta do sistema de produção. Gosto sempre de falar um bocadinho do Henry Ford, gosto de começar por ele. Não estou a começar por ele porque sim, realmente eu admiro algumas das ideias que ele tinha, algumas dos conceitos que ele desenvolveu, e acho que pouca gente conhece o trabalho desenvolvido por Ford. Isto é também uma maneira de tentar desenvolver, de tentar passar um bocado a informação, algumas informações que estão mais escondidas, que se calhar não estão, digamos, mais visíveis sobre quem foi realmente o Henry Ford. Bem, espero que tenham gostado. Não vou me alongar muito mais relativamente ao Henry Ford. Deixem comentários aí em baixo. Qualquer história que vocês queiram partilhar de Henry Ford que tenham, porque não dá para falar aqui de tudo, escrevam. Informações que queiram partilhar, partilhem. Alguma sugestão, deixem a sugestão. Eu irei tentar responder a todos os comentários e, claro, se eu me tiver enganado alguma coisa, deixem aí a resposta, que é para eu corrigir e fazer, digamos, uma correção ao erro que eu poderei ter cometido. Sem muito mais, subscrevam e espero voltar a ver-vos num próximo episódio. Isto é Enquanto Conduzo. Obrigado por terem assistido.